Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos ver os conceitos de serialização, ou seja, vamos aprender como serializar e deserializar objetos. Bom, teremos uma visão geral sobre o processo de serialização de objetos e serialização de XML, ou seja, em arquivos XML. Então, o objetivo é capacitar o aluno na serialização binária, né, e no formato XML oferecidos pela plataforma .NET. Veremos também que isso é fácil, rápido e eficaz para a integração de sistemas. Muitas aplicações que nós temos necessitam de armazenar e transferir objetos, né? Uma das formas de serialização mais utilizadas hoje para o intercambiamento entre aplicações é o XML. Então, o .NET oferece esse recurso de forma ágil, prática e muito fácil, né? Então, antes de começarmos, devemos entender o que é o processo de serialização e deserialização, né? Antes de mais nada, o que significa serialização? Nada mais que converter uma instância de uma determinada classe em um arquivo, né? Você tem a instância de uma classe que você criou dentro do seu sistema, né, em tempo de execução. Ao converter essa classe para um arquivo, né, os dados dela serem convertidos e guardados dentro de um arquivo, você está serializando, ou seja, você está guardando em algum meio, seja um arquivo, em memória, o que seja. Também você pode deserializar. Então, o termo deserialização significa o quê? Recriar, ou seja, a partir do meio no qual você serializou, ou seja, você armazenou, e recriar, a partir desse meio, a instância de uma classe. Então, por exemplo, se você tiver um arquivo guardando os dados de um paciente, você pode obter o conteúdo simplesmente deserializando esse conteúdo e trabalhando com a nova instância da classe que foi recriada. Então, por exemplo, nós temos aqui no processo de serialização o que? Eu tenho um objeto que é convertido em alguma coisa, né? Ou seja, ele pode ser guardado de forma binária ou no arquivo XML. Então, vários meios podem ser utilizados para serialização. Um banco de dados, memória ou arquivo. Agora, o processo inverso também ocorre. Uma vez armazenado, você também pode obter, ou seja, deserializar, transformar aquilo que está guardado no meio, né, em algum meio, e recriar a instância de uma classe, ou seja, aquele objeto em questão. Então, por exemplo, se você tiver uma lista de pessoas, você pode guardar, ou seja, serializar essa lista de pessoas e, após o término, né, ou o que você queira fazer dentro do seu sistema, você pode deserializar, ou seja, obter a partir daquele meio que você serializou, né, o conteúdo que venha a ser serializado, né, tenha sido serializado em um arquivo, memória ou banco de dados, e recriar a instância da classe desejada. Vamos lá. Como é que eu serializo um objeto para um arquivo binário? Ou seja, o exemplo em questão é mostrar como que eu faço a serialização para um formato binário. Então, o que eu faço? Eu tenho, por exemplo, aqui no caso, uma string, poderia ser qualquer objeto que seja, desde que seja serializável. Eu crio um meio. Qual que é o meio que eu quero persistir, né? Guardar esse arquivo? Eu quero guardar num arquivo. Então, eu informo o nome do arquivo, na verdade, o caminho completo, né? O modo, que é o modo que eu quero criar esse arquivo. Eu crio uma instância do binary formatter, que é um formatador binário, o qual vai me permitir com que eu formate e salve o conteúdo em um arquivo binário. Em seguida, eu faço o quê? Eu faço a serialização, passando aqui o arquivo, o meio onde eu quero salvar, e o conteúdo, que na verdade é a string, na qual eu estou armazenando no arquivo binário. Em seguida, eu fecho o arquivo para liberar os recursos e o acesso ao arquivo, para que eu consiga abrir, por exemplo, o Notepad para vocês verem. Vamos lá. Como é que eu deserializo? Da mesma forma, eu acesso o arquivo utilizando o FileStream, formo o caminho desse arquivo, mudo o modo para Open, faço a formatação, executo, né? Ou seja, crio a instância de binary formatter, crio a classe, né? Ou crio a variável na qual eu quero armazenar esse dado, né? E utilizo o método deserialize do binary formatter. Para o quê? A partir do meio no qual eu estou obtendo o conteúdo, eu tenho a expectativa, né? Isso é uma necessidade,
eu tenho uma expectativa que o retorno será o que eu estou querendo, que é, no caso, o formato string. Em seguida, eu atribuo isso à variável que eu criei, né? Fecho o arquivo, não tenho mais necessidade de, uma vez que eu obtive o retorno, não tenho necessidade de uso do arquivo. Então, portanto, eu posso finalmente exibir no console o conteúdo que foi extraído do arquivo, ou seja, foi deserializado. Então, vamos lá. Como é que eu crio uma classe que pode ser serializada? Eu primeiramente declaro a classe, normalmente, seus atributos, construtores, o que seja, e declaro ela como serializable, né? Similar ao que temos no Java nós temos o uso de uma interface chamada serializable, né? Que está no pacote Java.io, por coincidência. Em seguida nós temos a declaração dos tipos, onde eu posso dizer também que um campo, por exemplo, quantidade, ele é um campo opcional. Não obrigatoriamente ele será serializado, né? Eu digo também, posso usar uma outra classe de atributo chamada non-serialized. Non-serialized vai dizer que ao serializar esse valor, no caso total, ele não será serializado. Então, como é que eu recupero um valor não serializado? Eu preciso reconstruí-lo. Como é que eu faço? É interessante que você utilize, nesse caso, a interface IDESerialization callback. Ou seja, quando você executar a deserialização do conteúdo que foi serializado dessa classe, essa interface será executada no momento da deserialização. Então, quando estiver sendo deserializado, né, aquele arquivo, e recriada a instância da classe, os valores de price e quantity, ou seja, a quantidade e o preço, que serão preenchidos no momento da serialização, estarão disponíveis. Para o quê? Para que você recalcule o total. Então, o total será novamente atribuído ao atributo total que podemos observar na classe Shopping Cart Item. Simples e fácil. Como é que eu faço a serialização de XML? Antes de mais nada, devemos entender o quê? Que nós temos dois namespaces utilizados em XML. System.xml e System.xml Serialization. Você pode escrever qualquer objeto para um arquivo texto, né? No caso, um arquivo XML. Né? Isso vai te permitir com que você utilize para transmitir, por exemplo, arquivos, conteúdos XML através de web services. Ou seja, o objetivo é criarmos arquivos para integração de sistemas. Como serializar para XML, né? Um conteúdo que eu tenho? Primeiramente, novamente, eu crio o arquivo. Agora, a diferença é o seguinte, ao invés do binary formatter, você vai utilizar o XML Serializer. Então, eu crio uma nova instância e passo para ele qual é a expectativa que eu tenho de um determinado dado. E essa é a diferença. Então, por exemplo, eu posso serializar passando o quê? Qual que é o meio no qual eu quero serializar e qual que é o conteúdo a ser serializado. Então, antes de serializar, eu devo criar a instância XML Serializer e passar qual que é o tipo inicial, né, que será serializado. Então, em seguida, eu fecho o arquivo para liberar os recursos. Como é que eu deserializo? Deserializo fazendo o seguinte. Eu crio uma nova instância de FileStream, crio instância de XML Serializer, tenho expectativa do que eu vou deserializar, faço a deserialização, executando o método deserialize, idêntico ao binary formatter. Então, faço o cache, converto para a data que eu estou esperando de retorno, para o atributo previous time. Em seguida, fecho o arquivo e faço o que eu quiser com essa data. Como é que eu crio ou modifico um objeto serializável? Então, por exemplo, eu tenho alguns itens aqui. Observe a classe de atributo XML root. Quando eu for criar shopcart, uma instância de shopcart item, esse elemento no nível shopcart item se chamará cart item e não shopcart item. Então, por exemplo, qualquer atributo que eu tenha terá um nome padrão de acordo com o próprio nome do atributo. No entanto, eu posso declarar outro nome fazendo a renomeação. Então, por exemplo, aqui eu digo que Product ID será um atributo de shopcart item. Então, por exemplo,
fazendo uma representação rápida aqui, eu tenho o quê? Que eu vou ter mais ou menos isso aqui. Eu vou ter um cart item, em seguida, eu vou ter esse cara aqui como um atributo dessa tag aqui. Agora, esses dois caras aqui, ou seja, price e quantity, serão o quê? Serão novas tags dentro de cart item, né? Então, eu fecharia cart item aqui, né? Cart item. Difícil escrever com o mouse, mas vamos lá. Então, eu tenho também, né, um outro atributo chamado XML_ignore. XML_ignore fará o mesmo efeito de, no caso do atributo no binary formatter, o mesmo efeito de non-serialized. Ou seja, ele ignorará esse conteúdo. Então, podemos ver o seguinte, né? Se eu quero declarar uma classe como serializable, ou seja, dizer que ela é serializável, eu uso a tag serializable. Podemos fazer serialização para arquivos XML e arquivos binários. Tá? Se você necessita de performance, eu aconselho fazer serialização para arquivos binários. Se você necessita de intercambiamento, fazer com que esse arquivo seja reutilizável por outros sistemas, eu aconselho utilizar serialização baseada em XML. Obrigado. Até a próxima.